Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Explorando a divisibilidade com afirmações verdadeiras e falsas. Exercícios vou aplicar. Página 16, exercício 4. No enunciado do exercício 4, são feitas 4 afirmações que devem ser classificadas, assinalando com 1, V, as afirmações verdadeiras, e com 1, F, as afirmações falsas. Vamos então analisar sequencialmente cada uma dessas afirmações. A linha A. Todos os números cujo algarismo das unidades é 3 são divisíveis por 3. Recordando o critério de divisibilidade por 3, podemos confirmar que a divisibilidade por 3 depende da soma dos algarismos do número, e não do algarismo das unidades do número. Vejamos 2 exemplos. No número 13, cujo algarismo das unidades é o 3, a soma dos algarismos é igual a 4, como 4 não é múltiplo de 3, então 13 não é divisível por 3. Por outro lado, no número 33, cujo algarismo das unidades também é o 3, a soma dos algarismos é igual a 6, como 6 é múltiplo de 3, então 33 é divisível por 3. Sendo assim, a afirmação é falsa, porque não podemos fazer depender a divisibilidade por 3, apenas do algarismo das unidades. A linha B. Todos os números divisíveis por 4 e por 5, são divisíveis por 20. Reparemos no I, quando se diz, por 4 e por 5, o que é diferente de dizer, por 4 ou por 5. A igualdade 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5, apresenta-nos uma forma de visualizar o número 20, expressando-o como o produto de fatores primos. Essa decomposição, além de ser fundamental para diversos cálculos matemáticos, permite-nos aplicar os critérios de divisibilidade de forma mais clara e intuitiva. Embora 20 seja igual a 2 ao quadrado vezes 5, é também igual a 2 vezes 2 vezes 5, e sob a perspectiva dos critérios de divisibilidade, permite-nos concluir. Primeiro, o número 20 é divisível por 2 ao quadrado, ou 4, ou o número 20 é divisível 2 vezes por 2, ou de outro modo, 2 e 4 são divisores de 20. Segundo, o número 20 é divisível por 5, ou de outro modo, 5 é um divisor de 20. No número 120, o número formado pelos dois últimos algarismos é o 20, como 20 é múltiplo de 4, então 120 é divisível por 4. No número 316, o número formado pelos dois últimos algarismos é o 16. Como 16 é múltiplo de 4, então 316 é divisível por 4. No número 235, o número formado pelos dois últimos algarismos é o 35. Como 35 não é múltiplo de 4, então 235 não é divisível por 4. No número 120, o algarismo das unidades é o 0. O 0 é um dos dois algarismos correspondentes, então 120 é divisível por 5. No número 316, o algarismo das unidades é o 6, não é o 0 nem o 5, então 316 não é divisível por 5. No número 235, o algarismo das unidades é o 5. O 5 é um dos dois algarismos correspondentes, então 235 é divisível por 5. Assim, o 120 é divisível por 4 e por 5. O 316 é divisível por 4 mas não é por 5. E o 235 não é divisível por 4 mas é por 5. Podemos concluir que a afirmação é a verdadeira. Porque 2 ao quadrado é igual a 4. E o 5, são os dois fatores que obtemos, quando fazemos a decomposição do número 20, em fatores primos. A linha C. Todos os números divisíveis por 6,
são divisíveis por 3 e por 2. Reparemos no "e", quando se diz por 3 e por 2. O que é diferente de dizer por 3 ou por 2. Em igualdade, 6 é igual a 2 vezes 3, apresenta-nos uma forma de visualizar o número 6, expressando-o como o produto de fatores primos. Essa decomposição, além de ser fundamental para diversos cálculos matemáticos, permite-nos aplicar os critérios de divisibilidade de forma mais clara e intuitiva. Em igualdade 6 é igual a 2 vezes 3, e sob a perspectiva dos critérios de divisibilidade, permite-nos concluir: primeiro, o número 6 é divisível por 2, ou de outro modo, 2 é um divisor de 6. Segundo, o número 6 é divisível por 3, ou de outro modo, 3 é um divisor de 6. O número 126, o algarismo das unidades é o 6, é par, então 126 é divisível por 2. O número 328, o algarismo das unidades é 8, é par, então 328 é divisível por 2. O número 213, o algarismo das unidades é o 3, não é par, então 213 não é divisível por 2. O número 126, a soma dos algarismos é igual a 9, como 9 é múltiplo de 3, então 126 é divisível por 3. O número 328, a soma dos algarismos é igual a 13, como 13 não é múltiplo de 3, então 328 não é divisível por 3. O número 213, a soma dos algarismos é igual a 6, como 6 é múltiplo de 3, então 213 é divisível por 3. Assim, o 126 é divisível por 2 e por 3. O 328 é divisível por 2 mas não é por 3. E o 213 não é divisível por 2 mas é por 3. Podemos concluir que a afirmação é a verdadeira. Porque 2 e 3 são os dois fatores que obtemos quando fazemos a decomposição do número 6 em fatores primos. A linha D. Todos os números divisíveis por 2 são divisíveis por 4. Reparemos que existe a afirmação recíproca. Todos os números divisíveis por 4 são divisíveis por 2. Em igualdade, 4 é igual a 2 vezes 2, apresenta-nos uma forma de visualizar o número 4, expressando-o como o produto de fatores primos. Essa decomposição, além de ser fundamental para diversos cálculos matemáticos, permite-nos aplicar os critérios de divisibilidade de forma mais clara e intuitiva. Em igualdade, 4 é igual a 2 vezes 2, sob a perspectiva dos critérios de divisibilidade, permite-nos concluir que o número 4 é divisível por 2 duas vezes, ou de outro modo, 2 é um duplo divisor de 4. No número 412, o algarismo das unidades é o 2, é par, então 412 é divisível por 2. Esta é a primeira divisão por 2. E agora a segunda divisão por 2. No número 206, que é o quociente da primeira divisão, o algarismo das unidades é o 6, é par, então 206 é divisível por 2. No número 250, o algarismo das unidades é o 0, é par, então 250 é divisível por 2. Esta é a primeira divisão por 2. E agora a segunda divisão por 2. No número 125, que é o quociente da primeira divisão, o algarismo das unidades é o 5, não é par, então 125 não é divisível por 2. No número 412, o número formado pelos dois últimos algarismos é o 12, como 12 é múltiplo de 4, então 412 é divisível por 4.
No número 250, o número formado pelos dois últimos algarismos é o 50. Como 50 não é múltiplo de 4, então 250 não é divisível por 4. Assim, o 412 é divisível por 4, ou seja, o 412 é divisível duas vezes por 2. E o 250 não é divisível por 4, ou seja, o 250 não é divisível duas vezes por 2. Podemos então concluir que a afirmação é falsa, porque 2 não é múltiplo de 4. Contudo, como referimos no início desta linha, a afirmação recíproca, ou seja, todos os números divisíveis por 4, são divisíveis por 2, já é verdadeira, porque 4 é múltiplo de 2.